Pessoal, bom dia. Vamos ao nosso vídeo de revisão então. Nós fizemos, a aula sobre esses temas, a relação entre trabalho e potência. Nós aprendemos que trabalho, nós aprendemos dentro dessa primeira interpretação, Toda vez que ocorrer uma força diferente de zero e produzir um deslocamento, eu vou ter um trabalho. Eu calculo por essa fórmula, Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Dessa vez, eu trouxe uma segunda interpretação, que o trabalho pode ser interpretado também quando nós temos uma transformação de energias, tá? Se eu tiver uma energia transformando de um tipo em outro, eu vou poder falar que ali está ocorrendo o trabalho. Por exemplo, quando você liga um ventilador, você transforma energia elétrica em energia cinética, que é energia de movimento, Cinética significa movimento. Então, por exemplo, ali você tem uma conversão de energia. Então, ali você pode falar que ocorre trabalho, tá? Agora, nós vamos ampliar um pouco os cálculos e a forma de interpretar o trabalho em termos de cálculo, Por exemplo, a gente vai fazer agora o cálculo do trabalho da força-peso, que é uma força, como qualquer força que a gente viu nos casos anteriores, só que como a força-peso sempre atua na vertical, puxando o corpo para baixo, a nossa distância agora a gente passa a chamar de altura, que é h. É exatamente isso aqui, ó. Eu aplico uma força no corpo, ele desloca uma distância. Só que agora a minha força é a força-peso e a distância é h. Olha só a relação, como é que é simples de você entender. Aí lembrando que quando nós pegamos a força-peso, ela pode ser isoladamente sozinha, se quiser calcular, ela é massa vezes gravidade. Então eu posso armar a fórmula, que é o trabalho da força-peso desse jeitinho. Se eu já tiver a força-peso pronta no título, ou se eu tiver a massa e a gravidade, você arma a fórmula desse jeitinho. Ou esse são formas de você usar a fórmula de força-peso. E aqui está um ponto importante. A força-peso, por exemplo, quando nós jogamos um objeto para o alto, quando eu jogo para o alto, o deslocamento dele é no sentido de baixo para cima. Até que ele chega no ponto mais alto, e depois ele inverte o movimento. Quando eu jogo um corpo para cima, a força-peso nós temos que lembrar que ela não quer saber o que está acontecendo. Ela sempre puxa um corpo para o centro da Terra aqui, ó. A Terra está aqui, está sempre puxando o corpo para baixo. Então, ao lançar esse objeto para cima, ele desloca para cima e a força-peso atua ao contrário. Então, aqui nós temos o famoso trabalho resistente, que vai ter valores negativos quando o corpo está subindo. Ao descer, ele se desloca de cima para baixo, no mesmo sentido da força-peso, tá vendo? Aí, nesse caso aqui, eu tenho um trabalho positivo, que é o que nós chamamos de trabalho motor, ok? E agora nós vamos ver potência. Potência vai ser uma grandeza que se ocupa de medir a rapidez que o trabalho é feito. Algo é mais potente que o outro é porque realiza um trabalho mais rápido, tá? E potência, nós vamos calcular como o trabalho a ser realizado. Essas duas barras aqui é módulo, não importa se é positivo ou negativo, vai entrar sem sinal aqui dentro do valor do trabalho, dividido pelo tempo. Trabalho é medido na unidade Joule e tempo em segundos. A unidade de potência ficaria joules por segundo, mas aí os caras convencionaram em criar uma nova, chamada de watts. Tá? Você vai ver qualquer aparelho eletrônico, vai estar lá, potência em watts. Ok? Então, watts é a unidade de medida de potência. Aí vamos pegar dois casos aqui. Nota-se, por exemplo, que eu não vou ter trabalho da força-peso, vou ter trabalho de uma força comum, Ó, eu empurro um corpo de A até B. Aqui eu já estou te dando um trabalho pronto de 100 joules. Gastei 5 segundos para fazer isso. Caso 2, mesmo trabalho de 100 joules, porém eu gastei 10 segundos. Se eu for calcular a potência em cada caso, pego o trabalho e divido pelo tempo. Ó. 20 watts. Aqui deu 10 watts.
Aqui que eu concluo desse resultado. A situação P1 eu tenho uma potência maior, porque a cada segundo eu faço 20 joules de trabalho. Embaixo, cada um segundo eu realizo 10 joules somente de trabalho, ou seja, o watts ele significa isso, né? Joules por segundo. Então esse aqui tem maior potência, realiza o trabalho mais rápido, tá? Agora vamos pegar a mesma ideia de potência e calcular agora usando a novidade da aula, que é o trabalho da força-peso. Um motor A e B. Um suspende elevador em 10 segundos de 500 N, o outro em 20 segundos de 500 N. Qual motor tem maior potência? Aqui, por exemplo, eu não te dei o trabalho pronto. Nós vamos calcular. Nós temos uma altura de 50 metros, o peso de cada corpo. Então, para eu achar a potência, eu tenho que achar o trabalho e o tempo em cada caso eu já tenho ali. Se você ler ali com calma. Então, achando o trabalho de cada lado. 500 vezes 50. 500, o peso, a altura 50, 25 mil joules. É o trabalho do caso lá. Negativo, né? Porque o deslocamento do elevador é para cima e a força-peso está contrária. Tá? Então, é negativo. No mesmo caso, eu calculei para o caso meu. Calculei o trabalho lá, no caso B, vai dar o mesmo. Porém, o tempo que o trabalho no caso A é realizado é em 10 segundos, o outro é 20. Então, se eu for calcular a potência no caso A, menos 25 mil por 10, eu vou ter 2.500 watts. Ó, ao módulo aqui, retirando o sinal negativo do número. Caso B, tive metade de potência, 250. Tá? Então, o motor A é um motor mais potente que o motor B. E aqui são exercícios de fixação, né? Um corpo cai com 50 newtons no segundo andar a uma altura de 20 metros. Qual o seu trabalho da força-peso? Se ele está caindo, o corpo se desloca de cima para baixo e a força-peso sempre é de cima para baixo. Então, aqui meu trabalho vai ser motor, né? Pego o valor do peso do corpo, multiplico pela sua altura, que ele movimentou, em joules de trabalho. Segundo caso, um corpo de massa de 10 kg sobe uma rampa de 5 metros de altura. Qual o trabalho neste caso? À medida que o corpo sobe a rampa, ele no final das contas verticalmente está sofrendo a ação da força-peso, que é de cima para baixo, e ele sobe a uma altura de 5 metros. Então ele sobe de baixo para cima no final das contas, e a força-peso atua de cima para baixo. Então o trabalho é resistente, né? Então, ó, aqui no caso eu tinha a massa do corpo. Então calculei a força-peso, ou então calcula ela separada e joga na fórmula, né? Trabalho é igual P vezes altura, H, ou então você joga naquela fórmula, né? P é trabalho, força-peso igual mvg vezes H. Tá? Você chega ao mesmo resultado. Pessoal, aqui tá tudo muito fácil. Se você tiver calma para você ler, você entende isso aqui fácil, faz as questões fácil, qualquer dúvida você retorna no vídeo, no material. Agora, se você não tiver paciência, vai parecer uma coisa difícil. Tá? Vai depender da paciência e da interpretação de vocês. Falou? Abraço.